Bom, galera, vamos lá, bom dia. Vamos ver a Segunda Grande Guerra Mundial, um dos maiores conflitos do século XX ocorridos. Ela durou de 1939 foi até 1945. A Segunda Guerra foi uma continuação da Primeira. A gente viu que a Primeira não terminou com um ponto final, ela terminou com reticências, né? Os problemas que geraram a Primeira, principalmente as rivalidades entre as nações, não foram resolvidos, né? Daí era óbvio, pelo menos para os europeus, que você ia ter uma nova guerra, e eles estavam tentando evitar isso ao máximo. Criaram até no final da Primeira Guerra Mundial a Liga das Nações, que era um órgão para cuidar da paz mundial, da paz na Europa principalmente, mas ela vai se mostrar extremamente falha quando ela não conseguiu evitar que nações, que regimes totalitários antidemocráticos chegassem ao poder na Europa. Aliás, são esses regimes antidemocráticos que vão causar a guerra, né? Então, assim, tanto é que se você reparar, um dos blocos da Segunda Guerra Mundial a gente chama de eixo, né? E o eixo era formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Não é coincidência, mas a Alemanha, Berlim capital, a Itália, Roma e o Japão, Tóquio, essas três nações, elas tinham regimes totalitários. E essas três nações, elas tinham parecido à ascensão ao poder dos seus líderes, né? Eles venceram eleições nos anos 30 e eles chegaram ao poder praticamente da mesma forma e usaram dos mesmos mecanismos para conquistar votos e simpatias, né? Então, primeiro eles fundaram partidos, como a gente pode ver aqui no nazismo e no fascismo. Depois eles conseguiram em eleições eleger um número considerável de políticos. A gente viu isso no capítulo sobre regimes totalitários. E aí Mussolini foi o Duce, o primeiro-ministro da Itália, e Hitler foi o chanceler alemão, o primeiro-ministro alemão. Depois usaram a polícia e a propaganda para poder angariar mais simpatizantes e eliminar a oposição. Criaram empregos, né? Ambos acabam criando empregos para a classe trabalhadora ficar mais satisfeitas. E no fim, fortaleceram-se militarmente, né? E com a ideia de expansão. Hitler, principalmente, tinha a ideia do espaço vital, que a gente estudou isso no totalitarismo, que era a ideia de construir um império alemão, que ele chamava de Terceiro Reich, com a raça ariana, com a raça pura alemã. E isso tinha que eliminar todos os que na Europa viviam e não eram dessa raça pura, nas regiões que Hitler acreditava ser dele, né? Então, sem sombra de dúvidas, os regimes totalitários, eles foram uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Os problemas não resolvidos da Primeira Guerra Mundial. Que problemas são esses? As rivalidades entre as nações. A ascensão dos regimes totalitários antidemocráticos e com um projeto de nação extremamente militarizada e expansionista. Isso é um outro motivo. E a gente pode dizer também que a gente tem a crise de 1929, que faz a década de 30 começar caótica em quase todo mundo. A gente também já viu isso. O único país que não estava caótico economicamente no início da década de 1930 era a União Soviética, porque ela não tinha nenhuma ligação com a economia capitalista, pelo contrário, vivia sob a ditadura stalinista e uma economia planificada pelo Estado, mas a maioria do mundo era capitalista e estava ligada aos Estados Unidos, e com isso sofreu com a quebra da Bolsa de Nova York. Então, o início da década de 30 foi um período de muita crise, principalmente para a classe trabalhadora. E isso também foi um dos motivos para a ascensão do nazifascismo, né? Como a gente viu também. Outra coisa foi o fracasso da Sociedade das Nações ou Liga das Nações, né? Ela não conseguiu evitar, como eu falei, onde que a gente pode perceber o fracasso dessa instituição criada pós-Primeira Guerra? A gente pode perceber no fato dela não conseguir evitar que regimes com discurso de ódio, como o nazismo e o fascismo, chegassem ao poder, né? Ela não conseguiu evitar que líderes que são carismáticos, porque Hitler era carismático para algumas pessoas, e Mussolini na Itália, e os ditadores japoneses também. Ela não conseguiu evitar que líderes carismáticos também chegassem ao poder com seus discursos de ódio, né? Às vezes sempre racista, preconceituoso, etc. Então a Liga das Nações ela acabou falhando. Então acaba que o mundo ficou desprotegido de uma instituição que preservasse e evitasse uma guerra. E novas táticas militares ocorreram na Espanha, no que a gente chama de ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial,
que foi a Guerra Civil Espanhola. O que foi a Guerra Civil Espanhola? Em 1936, houveram eleições na Espanha para a formação do parlamento espanhol. Lembrando que a Espanha é uma monarquia parlamentar. Então você tinha eleições para o parlamento e acabou que o Partido Comunista venceu a maioria das cadeiras políticas desse parlamento, sendo que a classe média, a elite, a extrema-direita espanhola não aceitou e as Forças Armadas também, e começou uma guerra civil. De um lado, os comunistas vitoriosos legitimamente nas eleições de 1936 e do outro lado, a extrema-direita que tinha o apoio da classe média e da elite espanhola. Nada diferente do que aconteceu na Alemanha, que também o nazismo, a extrema-direita, tinha o apoio da classe média e da elite. E aí começou uma guerra civil que durou até o abril de 1939. Por que a gente fala que a Guerra Civil Espanhola foi o ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial? Porque colocou lá, lutando, né, naquele palco espanhol, você tinha comunistas lutando contra nazistas. E era exatamente isso que nós vamos ter na guerra em si, na Grande Guerra, a partir de 1939. Por isso que a gente fala que era um ensaio geral. Hitler e Mussolini ajudaram um grupo totalitário espanhol, enquanto que a União Soviética, meio que na surdina, ajudou os comunistas espanhóis. 1939, e aí você tem o grande motivo para a guerra, que foi o expansionismo nazista, né? Hitler, com a construção do espaço vital, começou a anexar territórios pela Europa. Ele anexou a Áustria, a terra natal dele, em 1937. Ainda em 1937, ele anexou os Sudetos, que era uma região de fronteira da Tchecoslováquia com a Alemanha, onde ele afirmava viver muitos arianos, e ele precisava daquele território para compor o Terceiro Reich, então ele invade esse território da Tchecoslováquia. E Inglaterra e França não fazem nada para ajudar o governo tcheco. Muito pelo contrário, parece até incentivar o nazismo. Com isso, Hitler acaba invadindo toda a Tchecoslováquia e daí é um pulo para outros países. Por que a Inglaterra e a França não fazem nada? Porque a Inglaterra e a França se seguram no discurso anticomunista do Hitler. Então eles acreditam que Adolf Hitler vai atacar a União Soviética e uma guerra entre União Soviética e a Alemanha vai acontecer e um dos dois vai ser eliminado. E depois a Inglaterra e a França se uniam para eliminar o vencedor dessa guerra. Né? Mas o grande susto da Inglaterra e da França é que em 1938 Hitler e Stalin vão fazer um pacto de não agressão. Mas na cabeça da Inglaterra e da França foi um pacto de união, quando na verdade não foi. Eles só estavam fazendo um pacto para ganhar tempo, porque eles sabiam que um não podia viver com o outro no mesmo ambiente. Mas nesse momento a Inglaterra e a França falam que qualquer nova invasão nazista a qualquer território será considerada uma agressão a eles. Principalmente a Polônia, que era um território de proteção da Inglaterra. E aí, em 1º de setembro de 1939, Hitler vai invadir a Polônia. Isso tudo aqui ele já tinha anexado. E em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra e a França saem da passividade que se encontrava até então e declaram guerra à Alemanha nazista. Tá? Declaram guerra ao eixo, inclusive, à Alemanha, Itália e ao Japão. Essa guerra vai ter 3 momentos distintos, de 1939 a 1941. É uma guerra basicamente com a vitória alemã, né? A Alemanha está ganhando a guerra porque Hitler fez ataques rápidos, ordenados entre marinha, exército e aeronáutica, e ataques verdadeiramente mortais. E com isso ele começou a fazer um cerco à Inglaterra, um cerco à França. Então a gente costuma dizer que o início da Segunda Guerra Mundial foi um início com vitórias do eixo. A França vai capitular Paris e o norte da França vai ser anexada pelos nazistas em maio de 1940. Os franceses vão montar um movimento de resistência à dominação nazista no sul do país e alguns líderes franceses vão se refugiar em Londres e de Londres vão fazer a resistência francesa à ocupação nazista. E a Inglaterra vai tomar bombas dia e noite por causa do cerco que Adolf Hitler vai fazer à Ilha Britânica. A segunda parte da guerra acontece em final de 1941, início de 1942, tá?
quando você tem a guerra se tornando verdadeiramente mundial por conta do ano de 1941. Em 1941, Hitler rompe o acordo que tinha feito com Stalin e começa um plano de anexação da União Soviética, invadindo territórios da União Soviética. E Stalin acaba declarando guerra ao nazismo. O Pacto Germano-Soviético de 1938 é ignorado pelo ditador alemão. Ainda em 1941, no dia 7 de dezembro daquele ano, os japoneses, integrantes do eixo, que faziam uma guerra toda específica no Pacífico, né? Como esse slide aqui está mostrando, ó, o Japão devora o sudoeste asiático. Então o Japão queria construir um império no sudoeste asiático, que a gente chama de Império do Sol. O Japão vai atacar os americanos no Havaí, que é um território americano, numa base militar chamada Pearl Harbor. E no dia 8 de dezembro, no dia seguinte ao ataque, que matou milhares de americanos, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e, consequentemente, ao eixo. Então a gente fala que a partir de 1942, a Segunda Guerra Mundial entra num momento de equilíbrio de forças, né? Não é mais o eixo que está se destacando. Na verdade, agora os aliados ganharam 2 países de peso para lutar. Então, Inglaterra e França ganharam a ajuda dos Estados Unidos e da União Soviética. Sim, por incrível que pareça, o comunismo e o capitalismo, a União Soviética e os Estados Unidos vão dar uma trégua nas suas rivalidades e vão lutar para destruir o mal do eixo, destruir o nazismo, o fascismo e a ditadura japonesa. Os Estados Unidos vão enviar tropas para a Europa, mas a base mesmo de guerra dos Estados Unidos é destruir o Império do Sol japonês. A partir de 1943, a guerra tem 2 lados, né? O lado oeste e o lado leste. Do lado oeste, lá na Europa, vem os americanos, os ingleses e os franceses. Lembrando que a França está dominada. E do lado leste vai vir o Exército Vermelho, a União Soviética. Com isso, a partir de 1944, a guerra tem uma nova fase, que são as vitórias dos aliados. Naquele ano, você vai ter o desembarque da Normandia, que marca o início da derrota do eixo, o início da derrota nazista. Eu aqui coloquei um vídeo que eu achei muito interessante no YouTube, para que vocês possam ver. É só colocar esse endereço ou clicar aqui que vocês vão conseguir ter acesso, que vai narrar sobre esse desembarque da Normandia, que era uma praia ao norte da França, onde o exército americano, francês e inglês desembarcaram no dia 6 de junho de 1944. A gente costuma dizer que daí em diante a guerra começa a ficar definida, ou seja, os aliados começam a ganhar a guerra. Lembrando que Stalin está libertando todo o leste europeu do domínio nazista. E a Guerra do Pacífico continua, tá? Porque o Japão era extremamente forte e não dava sinais de rendição, tá? 1945, a guerra vai acabar na Europa, pelo menos no início do ano. Em inícios de abril, Mussolini vai ser capturado e morto pela população italiana. Hitler vai se matar no dia 30 de abril de 1945 no bunker, onde ele se escondeu, perto do portão de Brandemburgo, na Alemanha. E no dia 8 de maio, o governo alemão nazista se rende, né, aos aliados, e a Europa está liberta. Aí os horrores nazistas vão ser descobertos. Os campos de concentração, o genocídio judeu e todas as mortes que aconteceram ali na Alemanha serão descobertas. Muitos nazistas vão ser levados para um tribunal. Aqueles que não se mataram no fim da guerra vão ser levados para o que a gente chama de Tribunal de Nuremberg, para responder pelos seus crimes. Mas a Guerra no Pacífico não termina, porque o Japão não se rende, tá? Ela vai durar até agosto de 1945, quando os americanos vão usar uma arma nova, nunca usada em nenhum conflito, que vai ser as bombas atômicas. A primeira cai em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, às 15 para as 8 da manhã, e a segunda cai em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945. 2 importantes cidades japonesas que vão ser totalmente destruídas pelo ataque nuclear americano. E aí sim, a guerra finalmente chega ao fim, tá? Os países vencedores se organizam para reorganizar o mundo, e nós temos como consequência da Segunda Guerra Mundial uma nova redefinição do mapa da Europa. A Alemanha vai se dividir em 4 zonas de influência, uma para cada país vencedor: França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Na década de 50, essa divisão em 4 se torna 2, e você vai ter uma Alemanha com uma realidade capitalista, a Alemanha Ocidental, RDA, e você vai ter uma Alemanha com uma realidade socialista, a DDR.
E a Itália perde boa parte dos seus territórios. O Japão começa a receber ajuda dos Estados Unidos, que bateu e depois vai assoprar para poder se reerguer das bombas atômicas. E as outras consequências os regimes totalitários deram uma recuada, ficaram fora de moda. Quem viu Jojo Rabbit deve lembrar que o menininho que vai lutar na guerra, ele fala que não era uma boa hora para ser nazista no fim da guerra, exatamente, porque os regimes totalitários dão uma grande recuada agora, embora agora, nessa década que a gente está vivendo, estejam crescendo, né? O mapa da Europa vai ser modificado, como eu já falei. Vão criar a ONU, Organização das Nações Unidas, para preservar a paz mundial. Ela existe até hoje, com suas subdivisões. E vão surgir duas potências, né? Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista se uniram para derrubar o eixo, derrubaram o eixo, mas agora um renega o outro. Daí nós vamos ter, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o que a gente chama de Guerra Fria. Um conflito entre essas duas superpotências, mas sem nunca irem para o tete-a-tete, para porrada direto, porque o fim da Segunda Guerra Mundial cria um trauma na humanidade. Os ataques nucleares e o medo de uma terceira guerra e de um possível ataque nuclear, tá? Então é isso, galera. Um beijo para vocês e saudades.